Irmãos, nesse momento eu gostaria de chamar a atenção para vocês para esse ano 2011. Vocês devem estar ouvindo falar muitas coisas a respeito desse ano. Eu gostaria, através da palavra de Deus, mostrar para vocês que esse ano 2011, ele é um ano profético. Mas o que é que vai acontecer nesse ano de 2011? Eu acredito que todos vocês, acredito que eu esteja até falando com alguém que já deu à luz esse ano 2011, ou que estão grávida, ou que está grávida nesse ano 2011. Você sabia que essa criança que você deu à luz em 2011, que você carrega em seu ventre, que irá dar à luz em 2011, você já tem em dezembro de 2011, você sabia que essa criança, ela pode fazer parte dos 144 mil que estão em Apocalipse capítulo 7 e capítulo 14? Acredito que vocês estão surpresos com isso. Olha, presta bem atenção, que a palavra de Deus, ela foi dividida em 3 fases, 3 tempos. Primeiro foi o tempo do Pai, que é conhecido normalmente como o Velho Testamento. Segundo, o tempo do Filho, que é conhecido como o Novo Testamento. E o Apocalipse. Esse livro que as pessoas pregam com tanto temor, mas que é uma revelação de Jesus Cristo para nós. Presta bem atenção. O tempo do Pai, nós não fazemos mais parte dele. Era quando o próprio Deus agia, falava diretamente com as pessoas. Começou com Adão e Eva e terminou com Jesus na cruz do Calvário. O tempo do Filho, nós também não fazemos parte dele. Pois começou com João pregando o arrependimento, a João na ilha de Patmos, recebendo o Apocalipse, que é a revelação de Jesus para nós. As pessoas que viveram no tempo do Pai foi Adão, Eva, Abraão, Isaac, Jacó. As pessoas que viveram no tempo do Filho foi João, pregando arrependimento, Mateus, Marcos, Lucas, a João na ilha de Patmos. É história. O Pai já passou, o Filho já passou. Estamos vivendo agora o último período da Bíblia. Eu vou falar algo para vocês que eu acredito que vocês nunca ouviu alguém dizer. Você sabia que você está escrevendo com a sua vida o 3º livro da Bíblia? É isso aí, a Bíblia não está completa. Todos os teus atos, eles estão sendo escritos no livro da vida ou livro da morte. O livro da vida é a palavra de Deus. Então o que você está fazendo agora, no tempo do Espírito Santo, tudo está sendo relatado no livro da vida, que é a palavra de Deus, que é a Bíblia. Então nós estamos escrevendo o 3º livro da Bíblia com a nossa vida. Assim como Adão, Eva, Abraão, Isaac, Jacó, João, Paulo, Jesus, Pedro, Mateus, Marcos, Lucas, todos eles escreveu a Bíblia até o momento com a sua vida. Nós agora estamos terminando o último livro da Bíblia com a nossa vida. Apocalipse, que é a revelação de Jesus Cristo para nós, ele apresenta 2 grupos de pessoas para a gente. Um grupo são os 144 mil que estão em Apocalipse capítulo 7 em diante. E capítulo 14, Apocalipse capítulo 7 e capítulo 14, que são os 144 mil. E tem aqueles que irão morrer defendendo a palavra de Deus, que não aceitaram, assim está escrito em Apocalipse, que não aceitaram o sinal da besta na testa, nem na mão direita, e nem adoraram a sua imagem. Se eu for lhe fazer uma pergunta nesse momento, qual seria a sua resposta? O que é o sinal da besta? Porque o sinal da besta vai ser posto na sua testa ou na sua mão direita. E o que é a imagem da besta? Aquele que não adorar a imagem da besta, segundo a revelação de Jesus, que é o Apocalipse, aquele que não adorar a imagem da besta será morto. Mas estamos nesse momento falando a respeito das mulheres que estão grávidas, das mulheres que deram à luz agora em 2011. Os seus filhos fazem parte
dos 144 mil. Quem são os 144 mil? Presta bem atenção que nesse momento nós iremos ler algo sobre os 144 mil, sobre essas crianças que estão nascendo agora em 2011. E por que as crianças que farão parte dos 144 mil só poderiam nascer em 2011? Por que não em 2010? Por que não em 2013? Por que ela só poderia nascer em 2011? Vocês já se perguntaram isso? Por que essas crianças só poderiam nascer em 2011? Vamos ler um pouco sobre os 144 mil e vocês irão entender por que essas crianças só poderiam nascer em 2011. Eu convido a vocês a abrir as vossas Bíblias em Apocalipse capítulo 7, em especial verso 3, mas depois você pode ler todo o Apocalipse, mas Apocalipse 7, 3. Apocalipse 7, 3, ele nos fala um pouco a respeito desses 144 mil. Olha o que ele nos diz. Apocalipse 7, capítulo 7, verso 3. Dizendo, não danifiqueis a terra, o mar, nem as árvores, até que hajamos assinalados nas suas testas os servos do nosso Deus. E eu vi o número dos assinalados, foram 144 mil assinalados, de todas as tribos dos filhos de Israel. Eu gostaria de chamar a atenção para vocês para uma coisa. Preste bem atenção. A terra não foi danificada ainda, porque falta os 144 mil serem assinalados. Presta bem atenção na quantidade, nas pessoas que estarão com o selo de Deus, que estarão com o sinal de Deus. São os 144 mil. Por que os 144 mil, eles têm que nascer, têm que ser criança? A que conclusão chegamos através da palavra de Deus que essas crianças nasceriam agora, em 2011? Vamos continuar, só que agora em Apocalipse 14. Apocalipse 14, convido os irmãos a abrirem a vossa Bíblia, em Apocalipse 14, capítulo 1. Apocalipse 14, capítulo 14, versículo 1 em diante. Vamos ver. E olhei, e eis que estava o Cordeiro sobre o monte Sião, e com ele 144 mil, que em suas testas tinha escrito o nome de seu pai. E ouvi uma voz do céu como a voz de muitas águas, e como a voz de um grande trovão. E ouvi uma voz de arpista que tocavam com as suas harpas e cantavam como cântico novo diante do trono e diante dos 4 animais e dos anciões. E ninguém podia aprender aquele cântico, senão os 144 mil que foram comprados da terra. Por que ninguém podia aprender esse cântico, a não ser os 144 mil? Pergunta que nós iremos ter a resposta nesse instante. Vamos continuar lendo. E cantava um cântico novo diante do trono e diante dos 4 animais e dos anciões. E ninguém podia aprender aquele cântico, senão os 144 mil que foram comprados da terra. Estes são os que não estão contaminados com mulheres, porque são virgens. Não pense você que mulher em profecia é mulher literal, é a sua namorada, a sua esposa, é a sua mãe. Não, a sua amiga não é mulher literal. Mulher em profecia você vai ter que encontrar. O que é que quer dizer mulher em profecia? Pela qual os 144 mil não se contaminam. Eles não se contaminam com mulheres, pois eles são virgens. Vamos dar continuidade. Estes são os que não se contaminaram com mulheres, porque são virgens. Estes são os que seguem o Cordeiro para onde quer que vai. Estes são os que dentre os homens foram comprados por primícias para Deus e para o Cordeiro. E na sua boca não se achou engano. O verso 5 nos diz, e na sua boca não se achou engano. Em outras versões bíblicas, acredito que a sua versão bíblica possa estar escrito, na sua boca não se achou mentira.
mais uma pergunta. Você já mentiu? Se nós já mentimos, nós já fazemos parte dos 144 mil. Dando continuidade. E na sua boca não se achou engano, porque são irrepreensíveis diante do trono de Deus. Eles são irrepreensíveis. Não foi repreendido. Você já foi repreendido? Damos a entender que nós não fazemos parte desse grupo dos 144 mil porque não temos as características. Primeiro, há um cântico que só eles irão cantar. Que cântico é esse? Vamos ver? Apocalipse capítulo 5, verso 3. Capítulo 15, perdão, irmãos. Apocalipse capítulo 15, verso 3. Vamos ver o que nos diz? E cantavam um cântico de Moisés, o servo de Deus, e o cântico do Cordeiro. O cântico de Moisés e o cântico do Cordeiro. É o cântico do sofrimento deles. Por isso que só os 144 mil podem cantar esse hino. Pois é o cântico de Moisés e o cântico do Cordeiro. É o cântico do sofrimento deles. Agora, há algo em comum entre Moisés, Jesus e os 144 mil. Os que só eles podem cantar esse cântico. Qual que há algo em comum entre eles? Primeiro, Moisés nasceu para um fim de tempo. Para o fim do tempo de escravidão do povo de Deus que estava no Egito. Só que outra diferença também, algo em comum entre eles. Moisés foi perseguido bebê. Nós conhecemos a história de Moisés. Está escrito na palavra de Deus. A mãe de Moisés teve que pegar Moisés, colocar em um cesto e colocar no rio Nilo. Jesus também nasceu para um fim de tempo. Qual foi o fim? O fim do tempo do pecado na terra. Jesus levou sobre si o nosso pecado, todos os nossos pecados. Jesus também foi perseguido bebê. Maria teve que sair várias vezes da onde estava, foi até para o Egito, para correr de Herodes, para Herodes não matar Maria, não matar o bebê. Então, há algo em comum entre os três. Se só os 144 mil, Moisés e Jesus podem cantar esse cântico, pois é o cântico do sofrimento deles, então, se há algo em comum entre eles, certamente os 144 mil também irão nascer e irão ser perseguidos. Você deve estar se perguntando, sim, mas a que conclusão você chegou que essas crianças nasceriam em 2011? A conclusão que eu cheguei foi exatamente aonde está escrito em Apocalipse 7, 3, que essas crianças nasceriam das 12 tribos de Israel. Presta bem atenção nesse número 12, porque esse número 12 nos chama a atenção. 12. Por que chama a atenção? Porque essas crianças irão nascer das 12 tribos de Israel. Você também deve estar se perguntando, então não tem nada a ver conosco? Irmãos, presta bem atenção que nós vivemos uma história aqui na terra. A Igreja Romana nos colocou na cegueira espiritual de 77 após a morte de Cristo até 1517. Após 1517, saiu de dentro da Igreja Romana, porque certamente não existia mais ninguém com outra fé. E se existisse, a Igreja Romana mandava matar. Alguém entregava a família que tinha uma Bíblia e que estava vivendo outra fé que não fosse a fé romana.